Esse episódio supera facilmente o episódio 19 da primeira temporada, em vários níveis. Primeiro, a quantidade de cenas bem animadas que a gente teve. Porque no episódio 19 da primeira temporada teve a ceninha final da luta lá, plá, Tanjiro, respiração, plá, vários efeitos de fogo e tal, respiração do sol. Foda pra caraca, beleza. Só que esse episódio, e eu nem queria colocar as ceninhas animadas pra não correr o risco de tomar strike aqui, mas é impossível nesse caso. Vou pedir pro Lucas, meu editor, colocar algumas ceninhas só, muito específicas, bem animadas, só porque é impossível não falar desse episódio e não mostrar algumas ceninhas aqui ao longo desse vídeo. Mas não só em relação à animação, mas a questão toda ali, cara, da carga dramática envolvida, de toda a crescente desse episódio, da aparição da Nezuko no final. Foi lindo, cara, a transformação dela. E eu vou falar mais dela. Eu vou falar por que esse episódio, todo esse contexto da transformação da Nezuko é muito mais maneiro, é muito mais importante. Tem uma carga muito maior do que o episódio 19. Vamos lá falar sobre esse episódio que começa com a continuação da luta entre o Tanjiro e a Daki. Lucas, pelo amor de Deus, já coloca aquela ceninha da panorâmica, onde o Tanjiro tá defendendo a fita e a gente vê aquela panorâmica da câmera passando ali ao redor da fita ali. Caraca, que foi um negócio lindo, já pra começar. Depois a gente vê a continuação da luta, enfim, e as fitas elas voltam a se acoplar no corpo da Daki. A gente vê aquele efeito sonoro, nem lembro agora como é que era, mas o efeito vai pá. E ela finalmente muda a cor do cabelo depois dela retomar todo o poder dela que estava ali meio que dividido por conta das fitas que estavam fora do corpo dela. Ela finalmente retoma esse poder todo e o cabelo dela fica meio que esbranquiçado, com a cor mais esbranquiçada, é óbvio, né? O clássico ficar com a cor de cabelo branco. A gente viu em Tokyo Ghoul, por exemplo, é um clássico de shonen. E eu nem sabia que isso acontecia no mangá, ou eu não lembrava que isso acontecia no mangá, mas ela fica com a coloração de cabelo diferenciada para representar esse upgrade na força. Só faltou a Nezuko no final do episódio também, né? Ficar com a coloração de cabelo branca. Mas enfim, não foi o caso dela, foi só o caso da Daki aqui. Depois a gente vê um civil aparecendo e ele parece aqueles civis que estão tipo, o que essas crianças estão fazendo barulho no meio da noite? Você vê que a cidade ela só trabalha na noite, né? Ela acende, ela acorda durante a noite. O que essas crianças estão fazendo bagunça aqui no meu terreno, perto do meu terreno e tal. Chega falando assim e pra ficar esperto já chega a Daki. E cara, o Tanjiro ele tem que defender o civil e o civil acaba perdendo o braço. Acaba perdendo ali pelo menos parte da mão, né? A mão inteira e parte do braço ali, enquanto o Tanjiro ele acaba levando um golpe direto, né? Assim, infelizmente, ele estava num terreno que não favorecia tanto ele, né? Afinal, tinha que defender também aqueles civis que estavam ali expostos. E você vê que depois a cena, primeiro que ele já tem que proteger ali aquele civil e já leva o golpe direto no peito, mas depois, o que a gente vê depois é a Daki destruindo aqui, por favor, Lucas, coloca a cena animada ali, ó, dos prédios caindo, dos prédios não, né? Das casas, das residências ali, de todos os comércios caindo, e quebrando tudo assim. Aquela cena animada também ficou muito linda. E depois a gente vê vários e vários frames ali do pessoal soterrado ali, cara, muito forte aquela cena, com também os outros civis que estavam ali, que conseguiram se salvar daquela destruição toda ali, chorando pelos entes ali, cara, aquele desespero. E ali é a partir daquele momento que o Tanjiro começa a se enfurecer completamente, perder quase que o controle ali, os olhos dele começam a ficar vermelhos e a cicatriz, a marca na testa dele também começa a ficar mais evidenciada ali. A raiva, se não me engano, até as veias aparecem ali no rosto dele, fica muito mais com um cara revoltado com aquela situação, né? Porque a Daki não tá nem... É muito foda quando a Daki ela nem sequer responde, nem sequer liga. Quando o seu oponente nem sequer liga pro que tá fazendo. Tipo, você tenta retrucar alguma coisa e fala assim, cara, não é possível, você tá matando os civis. E ela, é isso aí mesmo, mano. Gente feia tem que morrer mesmo. O argumento dela inclusive você também pode morrer junto com esse bando de gente feia mesmo. E é nessa hora que, quando o Tanjiro ele fica com esses olhos vermelhos, que a gente vê um flashback ali do pai do Rengoku escrevendo uma carta pro Tanjiro, se desculpando por tudo que ele fez no primeiro encontro que eles tiveram depois da morte dele, né? Que o cara tava completamente bêbado, tava falando um monte de atrocidade que não devia ter dito e, óbvio, retomando ali a sua sã consciência e decidiu escrever essa carta pro Tanjiro se desculpando e explicando várias das coisas que ele sabia, né? Algumas informações que ele tinha, que ele poderia ali cogitar passar
pro Tanjiro falando sobre a marca na testa do Tanjiro, dizendo que normalmente os usuários da respiração do sol nasciam, né? Tinha uma marca de nascença no rosto e esse talvez fosse o caso do Tanjiro. E é incrível porque o Tanjiro, ele não nasceu com essa marca. Ele explica que conseguiu essa cicatriz ao longo da infância protegendo a irmã mais nova dele por conta daquele caldeirão, né, de água quente, enfim, de sopa quente. E depois essa cicatriz ela ficou ainda mais evidenciada depois no exame final, quando ele levou ali aquele corte que acabou aumentando o tamanho daquela cicatriz, mas aumentou, ao mesmo tempo que aumentou o tamanho da cicatriz, ela também parece ter adquirido uma forma mais diferenciada, não tão parecida com a cicatriz que ele tinha anteriormente. Pareceu que as coisas ela meio que estavam se mesclando ali, né? Parecia que ao mesmo tempo em que era a cicatriz, mas por ela ter adquirido uma coloração meio diferenciada ali, parecia também uma marca diferenciada, a marca dos usuários da respiração do sol. E ele explica que o pai, na verdade o próprio Tanjiro, ele sabia disso, que o pai dele tinha essa marca no rosto também. Então parecia que era algo característico, só que ele não reconhecia, ele não se reconhecia como alguém digno, como alguém que teria nascido realmente com a marca de nascença dos usuários da respiração do sol. E você vê que depois, mais adiante no episódio, a Daki, quando ela fica medrosa, quando ela começa a sentir o medo do Tanjiro ali por conta dessa marca no rosto dele, por toda a presença, a aura também do Tanjiro ali, ela acaba lembrando, na verdade, não é ela que lembra, mas sim as memórias do Muzan são ativadas no corpo dela e ela começa a sentir medo por ele. O medo que ele sentiu no passado de um caçador de demônios, ela tá sentindo agora também como um reflexo disso, como um espelho disso também, pelo fato dela ter ingerido o sangue do Muzan, né? Dela ter as células do Muzan no corpo dela também. E aquele usuário da respiração do sol, galera, também tinha essa marca. E você fica, peraí, o que tá acontecendo aqui? O Tanjiro, ele é um usuário digno da respiração do sol ou ele não é? Ele nasceu com uma marca ou será que as coisas estão se confundindo ali? Eu acho que são. Na verdade eu acho, na verdade eu já li, né? Mas enfim, existem algumas informações que estão realmente meio confusas nisso tudo, né? O pai do Rengoku, ele não sabe exatamente de tudo, ele só tá cogitando algumas coisas, ele tá cogitando que o Tanjiro ele seja uma dessas pessoas, ao mesmo tempo que o Tanjiro ele não sabe se é porque ele não nasceu com essa marca de nascença. Mas a pergunta é, será que você precisa nascer com uma marca? Será que você não consegue desenvolver essa marca ao longo da vida? Esse é o questionamento que a gente tem que se fazer agora. Depois a gente volta pra luta e cara, bota essa cena animada, Lucas. Quando o Tanjiro ele segura o pé da Daki como se fosse um cachorro. Como se fosse um cachorro, tipo assim, mordendo a canela segurando ela aí, e ela dá uma pirueta e consegue se ver livre ali, galera. Que cena absurda dele segurando a perna da Daki ali, cara, como se fosse realmente um cachorro. E nesse momento, a partir desse momento que a Daki ela sente aquele medo, que era o medo a princípio do Muzan. E depois o Tanjiro ele consegue ir pra cima da Daki, quase corta a cabeça dela. Bota essa cena animada também, bota bem rapidinho, bota essa cena animada também que tá... Só que não consegue cortar a cabeça dela por conta da fita. Aquilo foi genial para conseguir ele meio que flexibilizar, né, o impacto da espada. E esse é o grande problema. Às vezes eles conseguem cortar as fitas, às vezes eles não conseguem cortar as fitas por conta desse fator, por conta da flexibilidade ali, de certa forma, da fita. A fita ela meio que consegue se esticar também, e esse é o problema. E ela ter conseguido fazer isso com o pescoço dela foi muito genial. Depois tem uma sequência muito grande dela jogando uma porrada de fita em cima do Tanjiro e ele conseguindo genialmente desviar todas as fitas para a mesma direção, para que dessa forma todas elas conseguissem ali, ó, serem perfuradas ao mesmo tempo. Também foi muito maneira essa cena dele conseguindo cravar. Ele falou, cara, eu fiquei pensando, tá, se ele conseguiu cravar agora a espada nessas fitas, como é que ele vai conseguir cortar a Daki sem a espada que precisa estar fincada naquelas fitas? E o que ele decide fazer é, beleza, eu preciso ser mais rápido do que a flexibilidade dessas fitas. Eu preciso cortar essas fitas antes que elas voltem a se remodelar novamente, né? Elas precisam continuar esticadas para que assim um impacto rápido o suficiente seja capaz de cortar essas fitas, e é isso que ele faz. Ele tira a espada das fitas e ele vai... Cara, essa cena... Também bota animada essa cena, Lucas. Ele parece uma metralhadora
cortando todas as fitas em vários cortes. Só que infelizmente acaba o gás do Tanjiro bem na hora que a gente achava que ele iria conseguir finalizar a Daki, ou pelo menos causar algum dano grave no corpo dela. Quem sabe até mesmo, né, cortar a cabeça dela. De fato, ele não consegue. Bem nos 45 do segundo tempo, acaba o gás dele, ele fica sofrendo. Você vê que a sofrência dele ali, a voz dele sofrendo, com a respiração dele sofrendo e angustiado, dele finalmente voltando a respirar de fato, né, com a garganta dele meio que queimando também por conta do excesso do uso da respiração do sol, muito louco. Só que chega a Nezuko pra salvar a vida do Tanjiro, chutando. A primeira aparição dela já é bota também essa cena animada, plau, chutando a cabeça. Cara, chutando ela inteira. E você vê, vou dar o trabalho pro Lucas, ele pegar o frame exato, que é quando o impacto do pé da Nezuko chega e toca na cabeça da Daki. Tem um impacto, tipo assim, com aquela expressão que a gente vê muito rápido, só pausando pra gente conseguir ver que é a cabeça dela já dando aquele susto assim. E depois ela aparecendo sem a metade de cima da cabeça. Você vê que arrebentou ali, ó, quase que a cabeça dela inteira, aquele chute. Foi muito da hora. Você vê que impacto, nossa, absurdo. Então começa o confronto entre a Nezuko e a Daki. E a Daki já, meu amigo, ela já começa cortando. A Nezuko, ela tenta se defender e passa a fita aqui no braço dela e passa também na perna dela, e você vê que a fita maior começa a pegar aqui no bucho dela e realmente corta ela em dois. Se não corta ela em dois, meu amigo, corta quase que até o final, mas se eu não me engano, corta ela inteira em dois. Não fica tão explícito assim, né, ela sendo dividida em dois, meio que a fita ali passa e ela toda vai embora, ela é jogada ali no meio dos escombros, mas não fica totalmente explícito, eu acho que pelo fator shonen, né? Você pode mostrar o braço, a perna cortada, mas mostrar ela dividida em dois talvez ficasse pesado demais, né? Ficaria forte demais a cena, mas ela realmente conseguiu cortar a Nezuko em dois com aquela fita, tanto que a Daki, ela fala, peraí, eu cortei essa garota em dois, como é que ela está de pé? Porque depois ela se levanta com a perna de volta já regenerada, com o corpo dela também regenerado, ela conseguindo se levantar. O que está acontecendo? E ela começa a se transformar, galera. Galera, muita gente ficou perdida com essa transformação, mas primeiro vamos falar do visual. Você vê que primeiro ela começa a crescer, ela morde ali, né? O bambu que estava na boca dela, os dentes dela começam a saltar ainda mais, ela fica maior. Você vê que o braço dela regenera de volta, aparecem aquelas flores, aquela tatu de flores no corpo dela também, ela fica mais adulta, né? Se é que me entendem, vocês veem que dão um close bem ali pra mostrar que ela tá adulta. Ela tá adulta de fato, e isso é pra alegria de todos os fãs, porque você tem a Nezuko versão mini, versão miniatura, versão fofinha, e agora você vê a versão dela adulta, que é pra alegria dos adultos, né? Pra alegria pra todos os gostos. E cara, a imponência, eu confesso pra vocês, eu me senti um pouco mais impactado na versão do mangá, talvez pelo cabelo dela tá voando mais, pela perspectiva ali de cima pra baixo, assim, né, mostrando ela assim, de cima pra baixo, e nessa versão do anime é um pouco mais de frente, é um pouco mais direta ali, um pouco mais reta mesmo a perspectiva. Mas enfim, ainda assim foi incrível a transformação dela, os closes que foram sendo dados ali, né, na transformação, o foco que foi dado nela, incrível. Por que eu digo que essa transformação é incrível? Porque se um dia eu critiquei a Nezuko por qualquer motivo, quando eu vi essa transformação eu falei, cara, perfeito, porque a gente peca muito. Kimetsu, ele peca muito nas consequências em relação a Nezuko ser um demônio, ela ter se transformado num demônio. Muitas das soluções que são encontradas para ela são muito fáceis de serem resolvidas. E nesse arco a gente vê essa transformação da Nezuko, que na prática o que é? Ela abraçando esse lado demoníaco dela, ela entregando, ela ignorando toda a humanidade que ela tentou resguardar ao longo de todos esses anos. Ela tentou resguardar resquícios de humanidade que ela tem ao longo desses anos, e nesse momento, para conseguir, em troca de poder e salvar o irmão dela, ela entrega tudo. Ela entrega toda a humanidade dela e abraça esse lado demoníaco dela, e é isso que é a transformação dela. Ela se entregar a esse lado demoníaco dela para ela conseguir usar
todo o poder que ela poderia usar. É por isso que ela tá conseguindo uma regeneração muito maior do que a média. É por isso que ela também tá conseguindo se transformar numa versão adulta dela mesma. É quase como um Gon de Hunter x Hunter também, né? Conseguindo ali, em troca de poder, entregar a vida dele inteira. Então a gente vai ver, já aqui como um pequeno spoilerzinho, que nos próximos episódios isso vai ser evidenciado. Ainda mais essa perda de controle que não tá ainda tão evidenciada nesse episódio. Ela ainda tá ali meio que, ó, não vou aqui salvar meu irmão e tal. Tá ainda meio que na sua sã consciência plena, entre aspas, né? Mas ela ainda vai sair ainda mais do controle, e isso que eu tô falando aqui vai ser comprovado mais adiante, né? Então a gente vê a transformação dela sendo concluída finalmente, e ela que, quando tinha sido cortada da primeira vez, tendo seu braço e sua perna cortada antes, agora chegou e cara, ela tem a perna cortada, só que ainda assim a perna regenera instantaneamente ao ponto dela conseguir usar aquela mesma perna para perfurar a Daki no chão e afundar ela, perfurar o corpo dela, o tronco dela e afundar ela no chão. E é dessa forma que o episódio termina, de forma magnífica. Aquela cena foi uma das cenas mais absurdas do mangá e mais marcantes do mangá inteiro. E ver isso animado, galera, nossa senhora, supera fácil o episódio 19. Toda essa construção, galera, foi tudo maravilhoso. Várias e várias cenas ao longo desse episódio foram incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem, galera, vamos comentar sobre o próximo episódio de Kimetsu no Yaiba. Então preciso que você esteja inscrito e com o sininho ativado para não perder a notificação dos próximos vídeos que vão sair, beleza? Até a próxima, tchau!